Agora nós vamos para o momento da palavra às crianças que estão designados para tal, que são o Kids, só os menorzinhos podem ir para o culto infantil na sala com a professora. Amém, meus irmãos? Assentados como os irmãos estão, nós leremos algumas porções das Escrituras. Portanto, podem permanecer assentados, porque ao longo da pregação nós vamos estar de posse da palavra propriamente lida. Nós vamos falar hoje a respeito da luz do Evangelho que confronta, que afronta, que guerreia contra a cegueira espiritual. Ser embaixador do Rei é ir ao mundo pregando a mensagem que não é deste reino, mas que é de um outro país, é de um outro lugar. Nós representamos Jesus Cristo aqui na terra. E para tal nós temos a luz do mundo a nosso favor, o próprio Cristo. Ele disse também que somos luz desse mundo, portanto, devemos irradiar a luz onde existe trevas. Devemos, com a mensagem do Evangelho, abrir os olhos espirituais daqueles que ainda estão em cegueira espiritual. Nós estamos em uma série de mensagens em Atos dos Apóstolos, e hoje eu tenho a missão de expor sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. É um texto longo, é um texto difícil, está contido em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14, mas eu gostaria de direcionar o olhar dos irmãos para este aspecto, a realidade da cegueira espiritual, combatendo o Evangelho. O texto vai falar de pelo menos 3 aspectos em que a cegueira espiritual milita contra o Evangelho. Que existe fé falsa, que existe fé militante, que existe uma fé meramente religiosa, isso todos nós sabemos. Fyodor Dostoiévski, um filósofo russo, não era ateu, mas também não professava fé em Cristo. Ele disse uma frase emblemática que muitos teólogos desenvolveram e trabalharam. Diz: existe no homem um vazio que é do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio, e este vazio, nessa mensagem, eu vou chamar de cegueira espiritual. Um vazio que é do tamanho de Deus, e que para que esse vazio se preencha, é preciso que o ser humano chegue ao conhecimento da verdade. A verdade que é uma pessoa, a verdade que é Jesus Cristo. E para nós que fomos chamados a pregar esse Evangelho, que fomos chamados a representar Cristo aqui na terra, nós temos que ter em mente que estamos em uma batalha. Nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos aqui guerreando contra o império das trevas, contra o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. É o mesmo apóstolo Paulo que em 2 Coríntios diz: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos nos comportar dessa forma, não nos envergonhando da mensagem que temos, sendo de fato aqueles que vão anunciar a palavra da salvação. Mas ainda assim temos que ter em mente de que existem outras pessoas neste campo, combatendo o Evangelho, lutando contra o Evangelho. E nessa viagem do apóstolo Paulo, essa primeira viagem missionária, ele vai se deparar com pelo menos 3 tipos de pessoas que estão defendendo a sua visão religiosa. 3 tipos de pessoas que estão militando por sua fé em detrimento da fé cristã. E nós precisamos ter isso em mente, que existe essa batalha até os dias de hoje, para que possamos nos armar e nos encorajar, sem termos vergonha do Evangelho que carregamos, e lutando para que o nome de Cristo avance por onde quer que nós formos representar o nosso Senhor Jesus Cristo.
A fé meramente religiosa pode levar à cegueira espiritual. O texto que nós vamos ler, ele vai então nos apresentar 3 realidades em que a fé religiosa configurou em cegueira espiritual. A primeira realidade é que a cegueira espiritual dos falsos profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha de Pafos, encontrou um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul. Procônsul é um tipo de governador chamado Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, este mago chamado Bar Jesus, ele se opunha e tentava desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que é traduzido Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente, Elimas o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verá a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu-se como um nevoeiro ou encobrisse seus olhos e ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse guiá-lo pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Esse texto, embora longo, ele vai nos mostrar aqui alguns personagens. Elimas, um falso profeta que era judeu, um mago que estava ali na cidade, na região de Chipre, onde Saulo estava passando em sua viagem missionária. O que esse Elimas tinha? Ele tinha influência política com o governador. Ele era um homem que, embora fosse um falso profeta, era um profeta. Ele falava em nome dos deuses. Ele tinha a sua fala respeitada pelas autoridades daquele lugar. E ele sabia que se o procônsul descobrisse a verdade em Jesus, ele poderia perder o seu poder de influência e o seu poder político. O que o Elimar fez? Ele se opôs à pregação do evangelho, porque ele tentou deixar o governador na escuridão espiritual. Saulo, então, responde a essa realidade. Ele percebeu que Elimas estava lutando contra o avanço do evangelho e ele declarou uma sentença, a mesma que ele recebeu quando perseguia a igreja. Quando Saulo perseguia a igreja no caminho de Damasco, o próprio Cristo apareceu para ele, e o que aconteceu com Saulo? Ele caiu sem as vistas, ele caiu cego, e aquilo representou a cegueira espiritual a qual ele estava no momento. Ele se converteu, ele se tornou um apóstolo, e na primeira viagem missionária acontece dele ver alguém na mesma condição, aqui narrado como um falso profeta. Ele declara a sentença: a partir de hoje não verás a luz do sol. O que simboliza para nós aqui que esta cegueira física que aconteceu com Elimas demonstra a escuridão espiritual, a cegueira espiritual a qual ele se encontrava. O que prova que Elimas era um falso profeta e vivia nas trevas de forma espiritual é que o procônsul, ao ver toda aquela cena, ao testemunhar da autoridade da palavra de Cristo, ao ouvir a mensagem do evangelho, ele creu. E quando uma grande influência política como este procônsul crê,
abre-se um caminho para que o evangelho prospere, para que a pregação do evangelho alcance outras pessoas. Enquanto esse Bar Jesus Elimas se tornou cego, o procônsul teve os olhos espirituais abertos. Ele pôde enxergar a salvação em Cristo Jesus. Isso deve nos chamar a atenção, porque talvez nós não tenhamos aqui na nossa realidade do nosso bairro um falso profeta tentando impedir de fato a igreja de pregar o evangelho. Mas quantos falsos profetas estão na nossa realidade virtual? Quantos falsos profetas estão tentando minar o conhecimento do verdadeiro evangelho? Quantas coisas nós colocamos no lugar de um falso profeta que mina a nossa visão espiritual e faz nos desviarmos os olhos da palavra de Deus para nos concentrar em tantas outras coisas. Tudo aquilo que se opõe a Cristo em nossas vidas, nós precisamos declarar como Paulo declarou para aquele homem. Isto é, cheio de mentiras, isto é, cheio de maledicência, isto é, coisa do diabo, isto é, contra tudo aquilo que é justo. Essa é a razão para que a igreja precisa, para manter os olhos espirituais abertos. O segundo ponto que eu gostaria de ver com os irmãos, a segunda realidade daquilo que milita contra a fé em Cristo, pelo qual nós precisamos ser encorajados a sermos embaixadores, realmente proclamar a palavra de Deus num ambiente hostil, num país que não é o nosso, numa terra que não é a nossa, numa cultura que não é a nossa. Não é a cultura do reino, não é a palavra do reino que impera. Mas mesmo assim, representando Cristo, onde quer que nós estejamos, é a realidade da cegueira da militância. A militância também é cega, espiritualmente falando. Atos, capítulo 14, de 1 a 5. Nós temos um outro momento da viagem missionária de Paulo. Diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios vieram a crer. Glória a Deus. Mas os judeus que preferiam continuar descrentes, isto é muito importante ser grifado pelos irmãos. Os judeus que preferiram continuar descrentes, tinham o conhecimento da verdade, perceberam a conexão com as Escrituras, sabiam que Jesus de fato era o Cristo, mas preferiram continuar descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo pregando ali, corajosamente, acerca do Senhor, que confirmava a sua palavra da graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais e prodígios miraculosos. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. E uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos, e formou-se então uma conspiração de gentios e judeus, a fim de desmoralizar e apedrejar Saulo e Barnabé. Olha como é a militância. Sabe o que é militância? É torcida organizada. Militância é como se fosse um jogo de futebol. Não importa se o juiz marcou o pênalti errado. Aquele que é apaixonado pelo time só se importa com a vitória, ainda que não seja legítimo. A militância é assim. A militância, ela luta por uma bandeira e não pela verdade. Mas o embaixador do rei, ele precisa militar pela verdade, ele precisa procurar a verdade, ele precisa guiar-se pela verdade, ele precisa conduzir a sua vida como foi o juramento dos embaixadores. Direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, viverei para Cristo o Rei. E se assim não for, para que nascer? Não faz nem sentido esta vida. Nós não podemos ser militantes e nem podemos nos deixar calar pela militância. A militância política, a militância religiosa, a militância de qualquer esfera
filosófica que possa existir. Nós precisamos nos despir dos nossos conceitos e nos concentrar naquilo que a Bíblia diz. O que eu acho, deixe de lado. O que a Bíblia diz é a regra. O que eu prefiro, não importa. O que a Bíblia diz é o que devemos fazer. Dessa forma, não nos guiaremos por militância e não deixaremos que militância nenhuma venha nos calar. Foi isso que aconteceu. Os judeus que preferiram um time do que o outro fizeram uma bagunça a ponto de incitar crentes e descrentes a apedrejar Saulo e Barnabé. Olha o poder de uma militância sem fundamento na palavra de Deus. Pode causar a divisão de uma igreja e pode fazer com que o evangelho não avance. Mas verdadeiros embaixadores do rei farão como Saulo e Barnabé, continuarão a desenvolver o ministério. A terceira realidade é a cegueira dos religiosos. De alguma forma, religiosos todos nós aqui somos. Mas nós precisamos ser mais crentes no Senhor Jesus do que religiosos. Eu gosto de dizer que nós precisamos ser mais crentes em Cristo do que batistas. Nós precisamos ser mais crentes em Cristo do que defender uma bandeira por si só e acabar nos tornando meramente militantes. Nós precisamos, de fato, entender a realidade em Cristo para que possamos, então, avançar com a genuína pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 8 a 15, já é a parte da viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele está em Listra, e diz assim, capítulo 14, versículos de 8 a 15, em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Olha a situação desse homem. Completamente imobilizado, parado. Ele estava ouvindo Paulo pregar e quando fixou os olhos nele, Paulo fixou os olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado. O texto não diz que ele tinha fé em Jesus Cristo. Diz que ele tinha fé suficientemente para ser curado. Paulo ordenou em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, então, a multidão começou a gritar, os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram de Hermes, pois era aquele que falava com poder. E o sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois, coroas, flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer sacrifícios a Saulo e Barnabé. Então, quando os apóstolos Barnabé e Saulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando, homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos seres humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho, aqueles se portam como verdadeiros embaixadores, temos-vos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Veja como é a cegueira espiritual dos religiosos. Esse povo que era muito religioso, das religiões lá helênicas, que criam no politeísmo em vários deuses, o deus do fogo, o deus do mar, o deus do ar, o deus da planta, tudo enquanto é coisa. E quando eles perceberam que o poder de Deus estava com Saulo e Barnabé, e ele simplesmente deu uma ordem, um homem que no dia a dia, durante anos e anos, eles viam lá paralisado à porta da cidade. Quando viram que ele estava andando, eles falaram, entendemos tudo, os deuses desceram até nós em forma de homem. Acontece que eles não estavam tão errados assim. Deus desceu até nós em forma de homem. Mas não era Saulo e Barnabé. Era Jesus Cristo, aquele que estes apóstolos anunciavam.
A cegueira espiritual dos religiosos é perigosa e nós devemos tomar esse cuidado para que não transformemos aquilo que nós gostamos em ídolos. Às vezes nós gostamos muito de um determinado pastor, de um determinado teólogo, de um determinado músico, e precisamos tomar cuidado para não os colocar no lugar de Cristo, tornando-se ídolos nossos. Mas de igual forma, nós precisamos combater todos aqueles que colocam outras pessoas, outras coisas, no lugar de Jesus. Nós precisamos pregar de forma objetiva, levar o conhecimento da verdade e fazer com que o nome de Jesus sobressaia a todos os intentos dos religiosos que estão à nossa volta. Tem um vídeo na internet que é interessante. Eu não vou saber reproduzi-lo da forma como ele é, então eu traduzirei para a nossa realidade. Diz que tinha um homem caído, machucado, e que precisava de socorro. Então veio um outro senhor e falou: eu vou te ajudar. Mas primeiro me fala uma coisa aqui, você é religioso? Aí fala: eu sou religioso. Ah, então tá bom, eu vou te ajudar. Não, mas antes de eu te ajudar, espera aí. De que tipo de religião você é? É budista, é islâmico, é judeu, é cristão? Não, eu sou cristão. Ah, não, tá, então eu vou te ajudar. Não, você é cristão de qual ala? É católico, é protestante? Não, eu sou protestante. Ah, não, então beleza, eu vou te ajudar. Não, mas você é protestante de qual jeito? Você é presbiteriano, é batista, é assembleiano? Não, eu sou batista. Ah, não, então beleza, tá bom. Não, mas você é batista como assim? Você é calvinista, é arminiano? Ah, eu sou calvinista. Não, então eu vou te ajudar. Né? Não, mas mas como que você pensa a divisão do ser humano? Você é dicotomista, tricotomista? Não, eu sou dicotomista. Ah, até ia te ajudar, mas você é um herege, eu não posso te ajudar. Essa ilustração, ela ilustra muito bem o que nós fazemos no campo teológico. Muitas vezes nós defendemos muito mais a nossa teologia do que, de fato, cuidamos de órfãos e de viúvas. Nós precisamos, além de combater os religiosos, não nos tornarmos os religiosos. Nós precisamos, sim, ser bons embaixadores do rei. A missão é clara e objetiva. E de pregar o evangelho a toda criatura. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria. Nós precisamos ser aqueles que falam a palavra de Cristo nessa terra. Nós precisamos ser mãos e pés do Senhor Jesus, aqui onde Ele nos plantou. Ser embaixador do Rei é carregar uma bandeira muito poderosa, não da religião, mas que Cristo, Ele já fez diferença em nossas vidas. E por causa disso, e por causa dessa preciosidade que é o Evangelho, nós agora fomos chamados a fazer diferença na vida de outras pessoas, levando o Evangelho que não é nosso, levando uma vitória que não fomos nós que conquistamos, levando um estilo de vida em que nós ainda estamos engatinhando para chegar a um certo nível de maturidade, levando uma palavra que nós não a conhecemos completamente, mas que aquela porção que alcançou o nosso coração foi suficiente para reconhecermos o mérito de Jesus na cruz e alcançarmos a salvação eterna. Que é suficiente para nos manter no caminho da santidade todos os dias. Que é suficiente, foi suficiente para nos transformar de cegos espirituais, de filhos das trevas, em agora pessoas com visão espiritual correta. Somos filhos da luz. Levem essa mensagem, embaixadores, onde quer que vocês colocarem os seus pés, seja na escola, daqui futuramente, seja no trabalho, levem essa mensagem. Aqui nós precisamos ser embaixadores. Embaixadores estão em guerra. Tem muitas formas de fé religiosa ao entorno de nós. Nem todas estão coerentes com a verdade das Escrituras, mas nós não vamos nos envergonhar do Evangelho. Nós somos embaixadores por Cristo. Nós vamos ir até o fim, porque aquele que nos alcançou, ele já venceu o mundo. Amém? Gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça e nós vamos orar nesse momento.
Senhor Deus e Pai, graças te damos. Te damos graça pela tua palavra, que é viva. Te damos graça pelo teu poder, que nos transformou, que abriu os nossos olhos espirituais. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, estratégia, coragem para levar o Evangelho onde precisa. Geralmente, onde precisa, a gente nem quer ir. Mas nos dê ousadia. Nos permita ser de fato os embaixadores, para que nada nem ninguém possa impedir o avanço do Evangelho, mas que possamos fazer como Saulo e Barnabé, viajando por onde o Senhor nos mandar. Se for entre os bairros aqui próximos, que seja, mas levando o conhecimento da verdade. Nos faça, Deus, obedientes à tua voz. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.